em 17 de abril de 1998. La mujer que al amor no se asoma no merece llamarse mujer. Es cual flor que no esparce su aroma, como un leño que no sabe arder. La pasión tiene un mágico idioma que con besos se debe aprender. Puesto que una mujer que no sabe querer no merece llamarse mujer. Eu sou Santo Morales, um latino-americano apaixonado por canções românticas. Como é o seu nome? Meu nome é Sidney Espírito Santo Moraes, brasileiro de Sorocaba. O nome artístico? Nome artístico até 1978 era Sidney Moraes. E hoje sou o Santo Morales. De lá para cá tenho gravado só em espanhol e são 20 anos que estamos trabalhando com essas músicas, os boleros, sem esquecer a música brasileira, claro. Por favor, me diga a data e o local de seu nascimento. Eu nasci num lugar chamado Pirajibu. É na estrada que vai de Itu a Sorocaba, ou vice-versa. E era uma vila chamada Pirajibu, que hoje é um município chamado Éden. Só que eu fui registrado como sendo sorocabano. Irmãos? Meus irmãos são José Geraldo, Terezinha, Graciana, Nenê é Georgina, Jane, Roberto e José Geraldo. E a minha mãe, Maria Conceição Moraes. Me fale também de seu pai, de sua esposa, de seus filhos. Meu pai se chamava José Júlio do Espírito Santo, a minha mãe, Maria da Conceição Moraes. Agora, a minha mulher se chama Geni Zoffman do Espírito Santo. E meus filhos, um eu perdi, que se chamava Rodolfo, que é o primeiro. E agora eu tenho o Alberto Zoffman do Espírito Santo e a Silvia Zoffman do Espírito Santo. Zoffman é o sobrenome do meu sogro, que é meu segundo pai. Me fale, por favor, dos seus estudos primários. Meus estudos primários foram realizados na cidade de Tatuí. Eu fui criado em Tatuí, no grupo escolar João Florencio, que eu lembro muito bem da minha professora, Dona Dalila Sobral de Oliveira, que era professora de canto, e eu fazia parte do Orfeão da Dona Dalila, fazia parte do coral da escola. E seus estudos secundários? Secundários foi na escola de Sorocaba, escola profissional, que eu aprendi mecânica, desenho técnico e desenho artístico. Na cidade de Tatuí? Na cidade de Tatuí. Seus estudos superiores? Superior que eu tenha é o de músico, o diploma de músico que eu tenho desde que eu me inscrevi aqui em São Paulo. Isso está fazendo mais de 50 anos, que eu sou músico profissional desde 1947. Como é que aconteceu a sua entrada na vida artística? Eu lecionava no Senai, em Sorocaba, e nos domingos a gente cantava na PRD7 e eu formei um trio lá com o João de Oliveira e Oscar Ataíde, que se chamava Os Garotos Vocalistas. Aí nos domingos a gente vinha a São Paulo e cantava no programa do Calouro do Aurélio, programa do Calouro da Cultura, que era no sábado, e a gente sempre ganhava os prêmios. Em cada um a gente usava um nome, até que um dia o trio da Hebe Camargo
que chamava As Três Américas, e foram as três nos cumprimentar, que nós tínhamos um trio que também cantávamos em vocal de 3 vozes. E nos levaram ao Costa Lima, que era o diretor da Tupi, Dernival Costa Lima. E aí fizemos um teste, em que estavam presentes a dona Sarita e o Dionísio Azevedo. E ele disse, se vocês quiserem, eu programo vocês para todos os domingos à tarde, até que eu arranje um contrato para vocês, aí vocês vêm para São Paulo e ficam os artistas da Rádio Tupi Difusora. E foi aí que nós começamos. Era o ano de 1946? 46 saímos. O contrato veio em 47, dia 1º de março. E quando chegou a televisão? Vocês foram para a televisão? Aí na televisão nós já eu tinha importado de Tatuí meu amigo Areski, que tocava acordeon. Então nós formamos um quarteto. Dos garotos vocalistas nós viramos os 4 amigos. E na inauguração da televisão Tupi nós fizemos uma música cubana com a Vilma Ventiveña. Yo no sé qué me pasa cuando estoy a tu lado, que si triste me pongo muy triste, si dices que no. Essa música que nós cantamos no primeiro programa de televisão da América do Sul, né? Dia 18 de setembro de 50. Me parece que você tinha, assim, um sentimento familiar muito forte. Eu sei que você veio para São Paulo e depois trouxe toda a sua família para uma pequena casa onde talvez vocês coubessem um pouco apertados. Isso mesmo, nós éramos 7 irmãos e mais a minha mãe. E eu trouxe, com aquela coragem, né? Trouxe todos eles de Sorocaba. E nós ficamos com a casa da Rua Cajaíba? Da Rua Cajaíba, isso mesmo. É da Heloísa Mafalda, ela morava lá e ficamos com a casa da Heloísa Mafalda. E quando ela foi para o Rio, aquela famosa artista da televisão. E aí então eu me encaixei lá com os meus 6 irmãos e mais a minha mãe. E fui arrumando emprego para eles na própria Rádio Tupi. As minhas irmãs foram ser telefonistas do PBX. O meu irmão atendia, o Roberto atendia ao telefone no corredor. O Geraldo foi secretário do Costa Lima. Ficava na secretaria atendendo a todos os artistas. E assim começamos a nossa vida. E eu sempre fui muito ligado à família, como sou até hoje. Mas você acreditou tanto assim no seu taco ou você tinha outras atividades? Bom, antes eu queria ser professor do Senai, fiz um teste aqui em São Paulo e fui aprovado. Então aí já me deu força. Só que quando eu assinei o contrato com a Tupi, o Senai não permitiu que eu fizesse essas duas coisas. Então fui trabalhar na Autoasbestos, acumuladores Durex. E aí então que eu trouxe a minha família escudado nesse segundo emprego, que aí já dava para fazer um movimento. E a sua ligação com este violão que você tem no colo? Quantos anos você está sempre grudado a um violão? Isso acho que desde que nasci, né? Profissionalmente de 46 para cá, né? Mas o violão, desde que eu nasci, que eu trago ele comigo. E quando você está só, mesmo assim, você dedilha, você canta? Sim, sempre. A gente sempre tem alguma coisa para fazer. E eu, inclusive, queria dizer que quando eu estreiei aqui com o conjunto Garotos Vocalistas, a gente cantava aquelas músicas... Soy soldado de levita, de esos de caballería. De esos de caballería, soy soldado de levita. Eu gostava de cantar essas músicas em espanhol, né? Por isso que hoje me perguntam, como é que você cantava com os Três Morais, que veio depois, né? Só música brasileira, bossa nova. Eu cantava, mas antes, quando eu comecei na televisão, eu já cantava música
latina e espanhol. Você, então, era também professor de violão? Sim, eu era professor de violão, fui professor do Senai, né? Outras coisas. E lecionei, tinha um tempo aqui em São Paulo, quando eu trouxe a minha família, eu precisava ganhar dinheiro, eu tinha mais de 25 alunos que eu dava aula cada semana numa zona da cidade, né? Porque naquele tempo ninguém tinha carro, era ônibus mesmo, né? Passaram dificuldades? Algumas, não muitas, né? Mas até encaixar todo mundo, o pessoal do interior não tinha conhecimento de São Paulo, a gente foi se arrumando e eu acho que cada um deles tinha uma cabeça muito boa e cada qual foi fazendo o seu mundo e aí nós passamos a viver normalmente. Dividiam as despesas? Dividíamos, só que eu bancava o mais forte, porque eu era o primeiro, tinha meus empregos, comecei a trabalhar na noite também. Eu trabalhava com a orquestra do Zezinho, do Luiz da Rua da Paz, fazia os bailes, de todos os bailes que essa orquestra tinha, eu era um dos crooners. Eu lembro que tinha o Décio Cardoso, que cantava, tinha a voz do Sinatra, tinha Ave uma Mente Venha, e eu cantava já meus boleros e cantava samba também. Mas, de repente, a carreira foi crescendo, crescendo, e você teve coisas de muita relevância. Eu fui convidado para cantar no Conjunto Farroupilha, que nessa época era um dos maiores cartazes do Brasil. Eles eram do Sul e quando vieram para morar em São Paulo, assinar o contrato com a TD Record, eles me convidaram porque um dos elementos não podia vir para São Paulo, que era o Alfeu. Então eu assumi, e aí foi uma época muito boa, porque nós trabalhamos na Record, nós fomos primeiro lugar de audiência. Eu quero ver se vocês lembram que é Negrinho do Pastoreio, acendo esta vela para ti e peço que me devolvas a querência que eu perdi. E aí com o Farroupilha eu viajei o mundo inteiro, fizemos o Radio City de Nova York, fizemos o Moulin Rouge de Paris, trabalhamos na Argentina com o próprio Moulin Rouge, que nós viemos de Paris, fizemos toda a América do Sul, menos o Brasil, que não sei por que não fizemos. Nós fizemos Montevideo, fizemos Mar del Plata e Buenos Aires. Voltando um pouco, quero saber como é que foi a infância desse garoto apaixonado por violão. A minha infância foi nesse lugar que eu te falei, que era tocando violão? Tocando violão? Já tocando violão? Esse tempo eu estudava cavaquinho, era um instrumento pequeno, né? E que tinha um som muito agudo, que não precisava microfone, nada. Eu ficava na janela da minha casa tocando, lá em Pirajibu mesmo. E à noite eu deitava na grama e ficava olhando as estrelas, porque não tinha luz elétrica, não tinha nada. Só que depois, quando veio a Light, acabou com as minhas estrelas todas, mas aí mudei para Tatuí e virei violonista, né? Mas algum dia o menino de Pirajibu imaginou estar no Moulin Rouge? Pois é, nunca podia imaginar. No Moulin Rouge, lá em Portugal, no Estoril, e nós fizemos muitos shows na Alemanha, shows naquelas bases americanas. E eu lembro que em Sorocaba, quando eu falei que eu viria para São Paulo e que teria um lugar que ele iria me ver lá em Sorocaba, eu iria cantar em São Paulo e ia me ver em Sorocaba, que era a televisão, ele disse que eu estava ficando louco. O meu tio, né? Ele falou, esse menino está ficando louco. Eu falei, vocês vão ver. Eu vou para São Paulo, eu vou cantar lá na Tupi, vocês vão me ver aqui em Sorocaba. Então foi assim que eu saí e comecei na televisão. Detalhe um pouquinho mais suas apresentações no Estoril, no Moulin Rouge, nas bases americanas de Frankfurt.
Naquele tempo, os americanos tinham muitas bases americanas em toda a Europa. Então, nós trabalhamos em bases americanas na França também. Nós trabalhamos no Moulin Rouge e fizemos bases americanas. Trabalhamos em Londres, na BBC, e lá também tinha as bases americanas, nós fizemos. Trabalhamos no diversas boates, Jack Off Club, uma delas, e diversas boates. Depois eu vou mostrar umas fotos que vocês vão ver aí, anúncios das boates e tudo. Lembre-se de alguma música dessa época. Dessa época, do Farroupilha, eu lembrei nós cantávamos muita coisa, inclusive muita música francesa, que eu não tenho as letras aqui, mas uma das principais era essa. E a gente começou a cantar bossa nova lá fora, que era só dança samba, vai, 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 só dança samba, vai, só dança samba, vai, 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 só dança samba, vai, que esse foi o estilo que eu escolhi depois que eu saí do Farroupilha para fazer com os Três Morais, que era composto por mim, minha irmã Jane e meu irmão Roberto. Que a Jane é a Jane que hoje faz dupla com o Erondi, Jane e Erondi. Ela que é minha irmã. Walter Silva, famoso e conhecido jornalista de São Paulo, diz que os Três Morais eram realmente os mais afinados cantores do Brasil. Concorda? Eu concordo, nós tínhamos toda a crítica falada e televisiva, todas com a gente. Mas foi um tempo muito bom, que depois foi abafado pela Jovem Guarda, que veio com Roberto Carlos e toda aquela turma. E esse movimento hoje está ressurgindo outra vez, porque ele fez, a música brasileira foi espalhada para o exterior. E o brasileiro passou a não fazer bossa nova. E nós, nessa altura, nos espalhamos. A Jane foi fazer outra coisa, o Roberto foi cantar seresta, e eu fui fazer produções de disco. Foi quando eu descobri o Santo Morales, que foi um pedido da Som Livre. Olha, Sidney, me inventa um disco de bolero, porque está faltando na praça, só tem material antigo, de Pedro Vargas, de Lúcio Gatica, Gregório Barros. Nós precisamos de um material novo, com um som novo. Só que isso já está fazendo 20 anos e eu fiz esse disco com o produtor e assinei aí um contrato como cantor, porque eu sempre cantei bolero, e julgado por gente que fala espanhol, eu tinha uma pronúncia muito boa, e assim meus discos saíram e foram lançados no mundo todo. Todos os países que você pisar tem disco do Santo Morales, de uma série chamada Boleros com Amor. Cante alguma coisa desta série Boleros com Amor. Canto. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. Prêmios, sucessos. Me fale de seus sucessos como cantor. Discos de ouro, de platina. Eu tenho os 2 primeiros discos, eu fiz disco de ouro, e depois aquele primeiro mesmo chegou a disco de platina, e depois fiz outro, um disco de ouro no México,
Isso é coisa de brasileiro, né? Cantando a música dos mexicanos, cantando na língua deles. Teve uma época que eu vendia mais que os cantores mexicanos. Só que eles não sabiam que eu era brasileiro. Foi lançado lá tudo em espanhol e eles traduziram do que foi escrito na ficha técnica aqui de São Paulo, do Rio, eles traduziram para espanhol. Então, para o mexicano, eu era argentino, boliviano, nunca um brasileiro. Disco de ouro significa que vendagem? Naquele tempo, o disco de ouro era 150 mil cópias. E de platina? De platina, 350 mil. Cheguei lá, graças a Deus. Você teve lançamento ao mesmo tempo em 18 países? 18 países. Incluindo Estados Unidos e principalmente o México, né, que é a terra do bolero. Que países da Europa você cantou? Eu não fui lá cantar porque eu tinha um problema com meu filho, o Rodolfo, que eu acabei perdendo esse filho com 25 anos. Mas os meus discos foram lançados em Portugal, foram lançados na Espanha, e depois, na América Central, Guatemala, Honduras. E eu tive muitos convites, não fui por esse problema que eu tinha em casa. Mas os discos venderam muito bem em todos os lugares, mas o melhor foi no México. E eu tenho esse orgulho de, sendo um brasileiro, cantando em espanhol, música mexicana, vender fora como sendo um cantor estrangeiro. Me fale um pouco de Rodolfo. O Rodolfo era uma pessoa muito boa, tinha muitas ideias, meu primeiro filho. Mas ele nasceu com um problema, ele era cardiopata, já nasceu com esse problema. E teve nas mãos de equipes do Zerbini, Dr. Zerbini, Dr. Macruz, mas não foi possível, ele teve uma vida curta. Parecia um rapaz com saúde, brincava, tinha uma firma que fazia festas para crianças, ele se vestia de palhaço, dava aquelas roupas, nariz. Em casa tinha todas aqueles bichos que as meninas vestiam. E assim ele ia fazendo a vida dele, porque era difícil para ele arrumar um emprego por causa da pressão, por causa das coartações que ele tinha. E com 25 anos ele foi embora, nos deixou. Mas eu acho que a Silvia e o Alberto compensaram tudo, porque são os filhos muito queridos e são os meus ídolos. O Tico, o Alberto, a Silvia e a Geni são os meus ídolos de hoje. Alguma vez você fez uma música para Rodolfo? Eu não tive uma ideia assim, mas ele bem que merecia. Ele trabalhou comigo, ele fazia som para mim, mas não fiz uma música assim para eles, né? Você ganhou prêmios também como compositor. Me fale sobre isso. Eu fui compositor daquela música, vocês vão lembrar. Além do céu, além do mar, além da terra, longe de tudo, lá onde as estrelas dormem e o sol descansa. Essa música foi gravada por Lana Bittencourt, vendeu muito disco e por muitos artistas, inclusive nossa amiga Laila Cury e muitos outros artistas, o Tito Madi, que é amigo da gente, é tipo irmão, assim, né? E essa música foi gravada por mais de 20 artistas. E eu tive sucesso também gravado por Leni Everson. Foi um samba feito para ela, porque ela cantava muito no exterior, então eu fiz uma música assim. Let's go, everybody, to Le Monde, a un samba. Vieni qua, andiamo. É convite geral para um samba legal, um samba internacional.
Samba, samba, samba internacional. Samba, samba, samba internacional. E também fiz uma música de sucesso para Ana Lúcia. A letra era do Júlio Rosenberg, que começava assim: o mundo é mau, o mundo é ruim, o mundo é mau. Pois é, essa música é do tempo da Bossa Nova já. Eu fiz a música, que eu curtia esse gênero, e o Júlio Rosenberg deu a ideia para fazer esse samba aí. Foi gravado pela Ana Lúcia. Falemos de você como produtor de discos. Como produtor de discos, eu fui chefe de produção da Continental por quase 5 anos, quando eu fiz aquele famoso disco dos Secos e Molhados, que vendeu a beça mesmo, né? Foi o maior sucesso da Continental disco. E depois fiz diversas produções, inclusive fiz produção com Paulinho Nogueira, com Gregório Barrios. Fiz o lançamento do Silvio Brito, que aí eu já estava dirigindo também a Chanticleer, que tinha sido comprada pela Continental, e diversos artistas daquela época. Me fale então de Raízes de América. Também para Eldorado eu fiz a produção desse grupo que cantava música de protesto e música latino-americana, um conjunto que marcou época, um espetáculo muito bonito de teatro, Raízes de América. Belchior. Belchior, então fizemos o lançamento do Belchior, que por sinal não vendeu na Continental, mas o LP foi lançado depois, que ele tinha feito sucesso em outra marca, e aí ele estourou na Continental também. E a produção foi minha, e eu tenho muito orgulho disso. Serestas e Sertanejo com Amor. Também para Som Livre. Quando eu fiz o Boleros com Amor, fiz um disco de seresta, que quem canta é meu irmão Roberto, com todas aquelas músicas de Silvio Caldas, e Serenata, Chão de Estrelas. E fiz o sertanejo com todos esses sucessos que estão gravando agora, que eu cantava em dupla com meu irmão Roberto também. Como se explica tantos músicos, tantos bons cantores, sempre tão amigos, tão harmoniosos, dentro da mesma família? Que eu saiba, o meu pai sempre foi músico de banda, mas geralmente as famílias têm uma ligação com a música muito grande, porque no meu caso, por exemplo, eu, o irmão mais velho, estudava violão, cantava em casa toda hora. Os irmãos foram nascendo ouvindo música e cantando junto comigo. E continuaram pela vida fora cantando. Aqueles que não foram profissionais, como foi o caso da Jane e do Roberto, o Geraldo cantou na orquestra do Zezinho, cantou no coral do Antártica, no Mundo dos Sons, que era um programa do começo da televisão, dirigido por Jorge Henry, orquestrações do maestro Luiz Arruda da Paz. Então o Geraldo, meu irmão, fazia parte desse coral. A minha irmã Georgina canta também. E eu acho que é isso. Aí em casa não se tinha televisão, porque como nós vimos antes, nós chegamos em São Paulo, a gente era muito pobre, nós acomodamos os 8 numa casinha de 3 quartos pequenininha, né? Então a gente tinha que cada um tomava parte de tudo o que o outro fazia, e por aí foi surgindo a música na nossa vida. Fale também um pouco mais a respeito do dia da inauguração da televisão. Pois é, o dia da inauguração da televisão foi uma coisa marcante. A gente não tinha conhecimento de como isso era tão importante para o mundo moderno, como a televisão iria ser uma coisa tão importante
que a pessoa iria ver o artista ali na sua sala de visitas, o rádio ia virar imagem. Então foi uma emoção incrível. E nesse dia que eu cantei com a Vilma Bente Venha e os 4 amigos, o Eu Não Sei Que Me Passa, do Julio Gutiérrez, e aí já comecei a minha carreira de cantor latino-americano. Mas o que eu queria contar mesmo é que eu sou o único cantor que ainda canta profissionalmente e que fez parte do primeiro programa de televisão da América do Sul, foi a inauguração da TV Tupi. Em 18 de setembro de 1950. Vamos lembrar esta música? Eu não sei o que me passa? Ai, eu não sei o que me passa quando estou a tu lado, que se triste me pongo muy triste si dices que no. Ai, eu não sei o que me passa quando estou a tu lado, que si tú no me besas y yo no te beso, me muero por ti. E aí a Vilma cantava a segunda parte, aí voltava o grupo cantando. E eu não gravei essa música até hoje, porque não existe no Brasil uma editora que tenha os direitos dessa música. E vocês sabem que não se pode gravar nada sem a autorização de alguém. Você foi também produtor de comerciais. Fiz todo o esquema da Rádio Tupi, Super Tupi, que eu gravei já com os 3 Morais, que era o conjunto que eu tinha com a Jane e o Roberto. E gravamos muitos comerciais, gravamos faixas para Jovem Pan, para Um Minuto Só. Vocês lembram disso? Era da Excelso e era uma produção do Boni. E nós que gravamos com o trio do César Camargo Mariano. Também vocês fizeram Lençóis e Fronha Santista. Isso, foi uma produção minha. Lençóis e Fronha Santista. O Bardal, 2 ou 3 jingles do Bardal. Inclusive tem uma coisa interessante, que quando eu estava gravando o Bardal, o segundo, o meu filho Alberto estava nascendo na maternidade de São Paulo. Eu fui ver o meu filho logo depois que eu terminei a gravação do Bardal. Me fale então do seu filho Alberto e da sua filha Silvia. São uma honra para mim o que esses dois fizeram. Nunca repetiram um ano, estudaram nos melhores colégios. A Silvia é psicóloga formada, o Alberto é engenheiro e hoje trabalha numa grande cadeia de bancos. Já fez 3 ou 4 cursos fora do Brasil, que nós estivemos com ele em Boston, agora no Natal, onde ele foi fazer um curso em Harvard. E foi uma coisa muito linda para nós, uma emoção muito grande. E nós todos, tanto a minha mulher como a Silvia e eu, devemos muito ao Alberto por ele querer nos levar a passar o Natal com ele. Foi uma coisa muito boa para nós. Você também foi arranjador. Realmente eu sou arranjador, principalmente de vocal, e todas as bases que eu gravo são feitas por mim e passadas por maestro que vai colocar a orquestração. E no Boleros com Amor foi o Salinas, Daniel Salinas, que fez comigo. Eu gostaria de falar também, falando em disco, desse último disco que eu fiz, penúltimo sempre, né? Eu nunca falo o último, que se chama Recuerdos, e que um dos maestros foi o Salinas também, que saiu pela Movie Play e que tem inclusive essa música que entrou numa novela agora, mas que eu gravei um ano atrás. Abrázame assim, que esta noche yo quiero sentir de tu pecho el inquieto latir. Cuando estás a mi lado,
que en la vida no hay nada mejor que decirle que sí al corazón cuando pide cariño. Ay, abrázame así, que en un beso te voy a contar el más dulce secreto de amor que hay en mi corazón. Acércate a mí y esta noche vivamos los dos la divina locura de amar. Abrázame así. Santo Morales, hoje, o que você faz hoje em dia? Hoje eu faço shows como Santo Morales, Boleros com Amor, para aquele público da minha idade que gosta de dançar romanticamente, de rosto colado. E eu digo sempre que o bolero tem que ser dançado de olhos fechados e de preferência num ladrilho só. Ali mesmo, né? E faço também produções de disco de todos os gêneros, produções de jingle. Quem estiver interessado, por favor. E vou levando a minha vida assim, porque sabe como é a vida de um artista, tem muitos altos e baixos. Um mês você ganha muito e um outro você não ganha nada, então você tem que fazer de tudo para ganhar sempre, senão é pouco. O músico e o cantor brasileiro, então, tem uma vida muito difícil ou tem uma vida boa? A vida é boa porque ele faz o que gosta. Não tem patrão e ele é o dono do seu nariz. Mas acontece que a dureza é essa, não tem segurança nenhuma. Nem a ordem dos músicos só cobra a anuidade, não faz nada pelo músico. Pelo contrário, até atrapalha algumas vezes. Estou dizendo isso aqui, todos os músicos sabem disso. E então a nossa vida não é fácil, não. Mas, graças a Deus, eu me diversifiquei em várias coisas e vou levando a minha vida assim. Mas não é fácil. Santo Morales, você que desde o primeiro dia da televisão e antes disso já se dedicava à música, ao som, à sonoridade, à harmonia, como é que você qualifica a televisão de hoje em dia? Ela ainda é musical ou ela é apenas comercial? A televisão, infelizmente, para nós que somos os pioneiros da televisão, a televisão para a música não foi nada boa. Tirando alguns canais que apresentam concertos, apresentam alguns shows bons, música de jazz, música boa, música brasileira, o resto é muito comércio, sabe? É muita imagem e pouca música, muito barulho e pouca música. Infelizmente, está faltando programa que tenha melodia, que o artista sinta aquilo que canta. Você não vê no artista que está sentindo o que está cantando, porque normalmente o artista já está com o som gravado, com tudo gravado. É uma pena, não tem um programa que se cante ao vivo. Faz falta isso. E algum tipo de música também você acha que faz falta na televisão? Faz muita falta para a nossa faixa, para a faixa dos 50, que gosta de música romântica. Essa faixa é a faixa que vem desde o tempo da seresta, do bolero, do samba-canção. Os cantores da noite, por exemplo, você corre à noite e tem cantores que cantam bem, muito bem, bonito. E não tem vez na televisão. Ficam cantando toda a vida na noite, porque não há clima. De fato, a televisão, você está numa sala onde você não se concentra muito, você tem muita fala,
muito ruído. Teria que você ter uma televisão especial para ouvir programa musical. Mas eu acredito que ainda vai chegar o tempo que a televisão vai se tocar e vai fazer grandes programas musicais, como nós já tivemos. Produção de Miele, Bosco. Então é isso aí. Principalmente o programa do Roberto Carlos eu consigo ouvir ainda, do começo ao fim. Ele é ainda um pouco mais musical. Mas o resto tá difícil, viu? Tá difícil. Você dedicou a sua vida inteira à música e à arte. Trouxe também sua família, um a um dos elementos, seus irmãos, enfim, todos eles, e os agrupou aqui em São Paulo nesta luta do dia a dia para conseguirem sobreviver, ganhar, vencer. Você não se acha uma criatura bastante humilde com este currículo maravilhoso que você tem? Eu acho que a pessoa tem que ter humildade, senão ele não faz nada. E eu acho que vamos dizer, o que falta para o artista muitas vezes é estar dentro de um núcleo, que esse núcleo tenha vamos dizer, um empresário que gera, como a turma dos baianos, né? Que tem um núcleo, que eles estão sempre dentro da mídia. Então, se eu estivesse aí dentro da mídia, eu podia ser um artista de nome hoje. Desculpe, eu tenho o nome Santo Morales, gravo disco, tudo, mas eu digo ser considerado um dos artistas de primeira linha. Mas eu sinto isso, que faltou um empresário de peso para pegar já esses boleros mesmo, porque eu trabalho sempre com casa cheia, com gente interessada, e inauguro casas em Recife, em Manaus, e sem falar no Sul, que o pessoal gosta muito mais de bolero, em Paraná, em Curitiba, no estado do Paraná, em Ponta Grossa, que eu vou cantar no mês que vem, e em todos esses lugares eu tenho feito muito show. Em São Paulo eu faço sempre nas quartas-feiras uma casa de São Paulo, que eu fiz muito Planos Bar. Então tem um pessoal sempre que gosta daquilo, interessado, lota, dança e quase não se ouve falar do Santo Morales. Eu gostaria que se falasse muito mais. Em todo caso, eu não sei se expliquei bem o meu tipo de vida, o meu tipo de trabalho e mais ou menos como eu ganho para me sustentar, para sustentar meus filhos. Falemos um pouco, para encerrar a nossa conversa, a respeito da educação que Maria Conceição Moraes do Espírito Santo passou para vocês. Você, seus irmãos, cantores ou não, todos com essa união e essa beleza de vida. Bom, a dona Consa, ela cuidou de educar todos os filhos, um por um. Inclusive eu, que meu pai era meio desligado, assim. Eu ainda tinha o meu pai, os outros meus irmãos já não tiveram. Meu pai faleceu quando eu já estava aqui em São Paulo, antes de eu trazê-los. Mas a minha mãe foi uma abnegada, ela colocou na escola um por um, fez todo mundo estudar, e ela viveu a vida toda dela para os filhos. Eu tenho muito orgulho da minha mãe, da Consa, Maria Conceição Moraes. Santo Morales, você por você. Quem é você? Eu sou um romântico e até quase 40 anos eu quase não pensava em ganhar dinheiro e sim ser um artista, cantar bonito, me apresentar bem. Hoje eu penso a mesma coisa, mas hoje eu já sou outra coisa, penso mais um pouco no comércio e continuo sendo um romântico e meio ingênuo, meio bobo por muita coisa, mas é da gente, eu sou assim. Então eu acho que eu quero o bem de todo mundo, quero que todo mundo progrida, nunca tive inveja de ninguém, graças a Deus. E eu acho que eu sou assim. Encerre nos brindando com mais uma música. Deixa eu ver o que pode ser.
Então, um dos boleros que eu gosto mais, que eu esqueci de dizer que, embora eu goste muito da música brasileira, da bossa nova, goste muito de Tom Jobim, de Tito Mar, de Dolores Duran, eu sempre gostei de bolero. Então, mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me viste llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? Qué lejos estás de